Boa noite, galera. Tudo bem? Então, aqui é o professor Luiz Carlos Rodrigues, né? Centro Musical Morumbi, aqui da aula de teoria. Então, hoje estou passando aqui o vídeo da aula de hoje, onde a gente vai estar falando sobre o compasso composto, certo? Então, o compasso composto é a subdivisão ternária, né, do valor simples. Então, a gente já aprendeu a explicação do compasso simples, onde eu tenho unidade é uma fórmula matemática, né? O C sobre o T. Então eu tenho unidade de compasso sobre unidade de tempo. E a unidade de compasso simplesmente é quantos tempos eu vou contar. E a unidade de tempo é a figura, né? A figura C mínima, com cheia, qual a figura que vai estar valendo o tempo? Um tempo. E a partir dessa figura que vai estar valendo um tempo, eu conto, né, dentro da unidade de compasso. Então, se o compasso é de 2, eu conto 1, 2, 1, 2. Se a unidade de compasso é 4, 1, 2, 3, 4. Aí a figura que vai valer um tempo, sim, é o número de baixo da fração, que vão ser os números das figuras. Número 1, semibreve, número 2, mínima, número 4, semínima. Vai vir a explicação agora. Então, a fórmula do compasso, ela continua igual. Ela continua uma fração, né? 2 por 4, né? O composto vai para 6 por 8. O que muda é a subdivisão e a unidade de tempo propriamente dito, que deixa de ser um valor simples, somente a figura, para ser um valor pontuado, né? Um valor composto. Então, leva um ponto de aumento, assim eu podendo aumentar metade do valor daquela figura e subdividir ela por 3. Ok? Então, vou explicar agora para vocês diretamente como funciona. Bom, seguindo aqui então a aula sobre o compasso composto. Visto antes a fórmula do compasso, que é uma fórmula matemática, certo? Uma fração, unidade de compasso sobre unidade de tempo. Então, o número de cima é chamado de unidade de compasso, quer dizer, quantos tempos eu vou contar. E o número de baixo, unidade de tempo. Qual a figura vai valer um tempo? Então, o número de baixo é o número que indica a figura. Aí eu tenho as figuras. Então as figuras musicais são essas: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Cada uma tem seu número. A figura que tem o menor valor tem o maior número e a figura que tem o maior valor tem o menor número. Então a figura de maior valor é a semibreve. Então ela tem o número 1. Aí ela vai dobrando. A mínima 2, a semínima 4, colcheia 8, semicolcheia 16, fusa 32 e semifusa 64. Na prática, o que é? Olha lá o exemplo. 2 por 4. Então é um compasso de dois tempos, quer dizer, o número de cima só me indica que eu tenho que contar 2. E 4 é o número da semínima, igual a 2 por semínima. Então é um compasso de dois tempos, onde cada semínima vale um tempo. Por exemplo, no segundo exemplo, eu tenho 3 por 8, ou 3 por colcheia. Quer dizer, um compasso de 3 tempos, aonde cada tempo vale uma colcheia. Então, a colcheia vale 1. Sendo assim, essas fórmulas de compasso são consideradas fórmulas simples. Por quê? Elas não são agregadas de subdivisões e de notas pontuadas. Para isso, a gente entende que a fórmula matemática continua sendo simples, mas a execução composta eu substituo a unidade de tempo. A unidade de tempo deixa de ser uma figura dessas aqui simples para virar uma figura composta, uma semínima pontuada, no caso, compasso composto. Então, a semínima pontuada, ela vira a unidade de tempo. Porque geralmente o compasso composto ele é feito para a gente poder tocar músicas mais lentas e fazer a subdivisão do tempo com mais precisão. Então, músicas muito lentas com a subdivisão do tempo contada em grupos de 3. A cada 3 colcheias, no caso aqui, que se vale uma semínima pontuada vale 3 colcheias, eu tenho um acento forte. E esses acentos vão sendo repetidos de 3 em 3. É, então, o compasso composto, então, continuam utilizando a forma binária, ternária, quaternária, quinária,
certo? Só que devido à subdivisão, que nem vocês viram aí na explicação, devido à subdivisão, as acentuações são feitas de 3 em 3 tempos, certo? Fazendo com que dessa forma eu consiga ter o binário, que seria então 6 por 8, aonde eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou ternário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o quaternário, que seria o 12 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou conto 4, né? Só que cada 4 meu dá uma subdivisão. Então isso é utilizado para quê? Para tocar aquela música que é muito lenta com mais precisão. Então um exemplo aqui, por exemplo, você vai tocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá vendo? Então, se eu for contar essa música, por exemplo, em 12 tempos, né? Se eu for 4 tempos, se eu for contar o tempo dela, 1, 2, 3, 4, ela vai ficar muito difícil de eu acertar esses tempos. Então, para isso, existe o compasso composto. Eu faço a subdivisão do tempo e consigo acelerar a contagem e diminuir o tempo real que eu toco. Então, olha lá. Então, fica sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então isso é o compasso composto. Subdivisão para que eu consiga tocar aquela figura simples, né? Eu faço uma subdivisão da figura, faço uma figura composta, ela vai ter uma subdivisão em 3 tempos e eu acelero essa contagem e diminuo a pulsação do tempo. Dessa forma, eu consigo tocar uma música num andamento bem lento, né? No metrônomo, mas a contagem subdividida faz com que eu tenha precisão na contagem. Bom, seguindo aqui então a aula sobre o compasso composto. Visto antes a fórmula do compasso, que é uma fórmula matemática, certo? Uma fração, unidade de compasso sobre unidade de tempo. Então, o número de cima chamado de unidade de compasso, quer dizer, quantos tempos eu vou contar. E o número de baixo, unidade de tempo. Qual a figura vai valer um tempo? Então, o número de baixo é o número que indica a figura. Aí eu tenho as figuras. Então, as figuras musicais são essas: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Cada uma tem seu número. A figura que tem o menor valor tem o maior número, e a figura que tem o maior valor tem o menor número. Então, a figura de maior valor é a semibreve. Então, ela tem o número 1. Aí ela vai dobrando. A mínima 2, a semínima 4, colcheia 8, semicolcheia 16, fusa 32 e semifusa 64. Na prática, o que é? Olha lá o exemplo. 2 por 4. Então, é um compasso de 2 tempos, quer dizer, o número de cima só me indica que eu tenho que contar 2. E 4 é o número da semínima, igual a 2 por semínima. Então, é um compasso de 2 tempos, onde cada semínima vale um tempo. Por exemplo, no segundo exemplo, eu tenho 3 por 8, ou 3 por colcheia. Quer dizer, um compasso de 3 tempos, aonde cada tempo vale uma colcheia. Então, a colcheia vale 1. Sendo assim, essas fórmulas de compasso são consideradas fórmulas simples. Por quê? Elas não são agregadas de subdivisões e de notas pontuadas. Para isso, a gente entende que a fórmula matemática continua sendo simples, mas a execução composta eu substituo a unidade de tempo. A unidade de tempo deixa de ser uma figura dessas aqui simples para virar uma figura composta, uma semínima pontuada, no caso, compasso composto. Então, a semínima pontuada, ela vira
a unidade de tempo. Porque geralmente o compasso composto ele é feito para a gente poder tocar músicas mais lentas e fazer a subdivisão do tempo com mais precisão. Então, músicas muito lentas com a subdivisão do tempo contada em grupos de 3. A cada 3 colcheias, no caso aqui, que se vale uma semínima pontuada vale 3 colcheias, eu tenho um acento forte. E esses acentos vão sendo repetidos de 3 em 3. Vamos lá. Continuando a explicação aqui, os compassos compostos, então, são subdivisões de semínimas pontuadas. Então, no caso, a fórmula de compasso continua igual, né? 6 tempos. Então, por que 6? São 6 tempos de colcheia. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colcheias. Cada colcheia valendo um tempo. Mas a acentuação, a figura pontuada, ela me diz qual é a acentuação. A acentuação é de 2. Então, eu vou contar 1, 2. Sendo que desse 1, 2 há uma subdivisão de colcheias, certo? Essa subdivisão, então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. E se eu for tocar uma música bem lenta, acabo tendo mais precisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma música bem lenta onde a pulsação vai ser isso, tipo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então isso faz com que eu consiga tocar num andamento muito lento, faço uma subdivisão e consigo ter maior precisão para tocar. Para isso que serve o compasso composto. Aí temos aqui o ternário composto, 9 por 8. Mesma coisa, são 3 tempos, 3 acentos, com 9 colcheias contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu conto 1, 2, 3, certo? Acentuando cada uma. E a subdivisão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então esse fica sendo o ternário composto. E aí, o quaternário composto, 12 por 8. O tempo do blues, né? Do rock and roll, da balada, a subdivisão. Então o tempo vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então o quaternário composto, 12 por 8. Então, sempre que a figura 8 estiver embaixo, nós temos então a semínima pontuada valendo um tempo. Só que esse um tempo a gente subdivide em 3 batidas, sendo que cada tempo desse é acentuado. Dessa forma conseguimos tocar uma música, um andamento mais lento com uma precisão melhor. Vou mostrar os exemplos. Então, o compasso composto, então, continuam utilizando a forma binária, ternária, quaternária, quinária, certo? Só que devido à subdivisão, que nem vocês viram aí na explicação, devido à subdivisão, as acentuações são feitas de 3 em 3 tempos, certo? Fazendo com que dessa forma eu consiga ter o binário, que seria então 6 por 8, aonde eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou ternário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o quaternário, que seria o 12 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou conto 4, né? Só que cada 4 dá uma subdivisão. Então isso é utilizado para quê? Para tocar aquela música que é muito lenta com mais precisão. Então um exemplo aqui, por exemplo, você vai tocar 1, 2, 3, 1, 2,
Tá vendo? Então, se eu for contar essa música, por exemplo, em 12 tempos, né? Se eu for 4 tempos, se eu for contar o tempo dela, 1, 2, 3, 4, ela vai ficar muito difícil de eu acertar esses tempos. Então, para isso, existe o compasso composto. Eu faço a subdivisão do tempo e consigo acelerar a contagem e diminuir o tempo real que eu toco. Então, olha lá. Então, fica sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, isso é o compasso composto. Subdivisão para que eu consiga tocar aquela figura simples, né? Eu faço uma subdivisão da figura, faço uma figura composta, ela vai ter uma subdivisão em 3 tempos e eu acelero essa contagem e diminuo a pulsação do tempo. Dessa forma, eu consigo tocar uma música num andamento bem lento, né? No metrônomo, mas a contagem subdividida faz com que eu tenha precisão na contagem. Bom, aí depois da explicação, então, agora vou estar passando o áudio para vocês da 8ª série do Pozzoli, que é a primeira série que utiliza o compasso composto na contagem, tá bom? Espero que tenham entendido a explicação aí sobre o compasso composto. Qualquer dúvida, perguntem no grupo, estou à disposição, podem me chamar, tem meu número aí. E se cuidem aí, que acabando essa pandemia, a gente está de volta na escola lá. Nós vamos estender esse curso aí até o fim do ano, né? Para que ninguém seja prejudicado. A gente vai fazendo as aulas por aqui, depois a gente retoma todas as dúvidas lá. Grande abraço a todos.